Olá, bom dia pessoal, bom dia, né? Boa tarde e boa noite. Graças a Deus, tá pessoal? A gente ainda continua aqui nessa realidade para a gente continuar o nosso processo da consciência, né? Temos que agradecer, né, pessoal, por Deus estar nos dando força, nos dando saúde, né? Alegria no nosso coração para a gente continuar a nossa jornada aqui, né, pessoal? Tem muitas pessoas, tá, que não estão com essa alegria, não estão com essa disposição, tá, pessoal? Estão vivendo aqui em, como é que se diz, empurrando com a barriga. Você já viu essa frase, pessoal? Tá vivendo a vida empurrando com a barriga, né? Empurrar com a barriga, né? É levar a vida no ego, né? Só nos prazeres do ego, né? Da carne, do desejo, né? Da carne. Então você vai empurrando com essa barriga aí. O apetite, a barriga tem apetite, né? Que ela libera a fome, né? Então, as pessoas estão sendo guiadas por isso aí, tá, pessoal? Tá empurrando com a barriga aí, tá? Alguns já estão num estado de sofrimento bastante grande, tá? Outros ainda não percebeu ainda esse sofrimento, mas ela está com sofrimento. Daqui a pouco ela vai entrar no que a gente está falando, uma espiritualidade vazia. Vai entrar num vazio, vai começar a ver que as coisas aqui não faz sentido, né? Começa a entrar naquela fase, né, pessoal? As pessoas, né, que estão aí, como é que se diz? Sendo guiado por essa barriga aí, por esse homem do desejo que só quer comer churrasco, encher a barriga, tomar cerveja. Tá certo, pessoal? Então, é isso que acontece com as pessoas aqui agora, né? Estão aí nessa vibração até o momento de ela despertar. Mas graças a Deus, tá, pessoal? Eu estou percebendo aqui pelas redes sociais, pelas coisas que eu venho aqui, eu estou percebendo que tem muita gente despertando a consciência. Isso é bom, tá? E é por isso que eu estou vendo o meu canal crescer aí, né? Eu quero agradecer vocês que se inscreveram aí, as pessoas novas do meu canal, obrigado, tá? Porque essas pessoas estão despertando, pessoal, e estão buscando informação, estão buscando frequências mais evoluídas, conhecimentos, né? Mais evoluído, não esses conhecimentos que foi trazido aí, né, por pastores, por esses grupos religiosos. Então tem muita gente saindo desses meios, tá, pessoal? Como é que se diz? Tem muita gente não se adaptando à energia, à frequência desses grupos religiosos. Então, muita gente saindo, mas ela quer continuar estudando, né? Escritura, orando, meditando, né? Então, foi por isso que eu abri aqui meu canal e meu canal agora está crescendo, porque as pessoas estão aderindo a essa maneira de trabalhar a espiritualidade dela, sem estar vinculada a nenhum grupo religioso, sem nenhum líder, né? Porque a gente tem um líder que é Cristo, que está guiando a gente, né? O Espírito de Cristo, o Espírito de Deus está guiando a gente. Então a gente tem líder, a gente não está à toa, não, né? Como muitas pessoas pensam, eles não têm líder, é à toa, né? É, aí de repente um vai falar assim, o seu líder é o irmão Samuel, é? Olha aqui para você ver, pessoal, se as pessoas têm essa ideia de que eu seja o líder, entende?
Entende? Agora eu sou uma pessoa que estou passando a informação, colocando a cara a tapa aqui, né? Outros irmãos podem se levantar também com o pensamento da espiritualidade, também ensinando as pessoas. Entende, pessoal? Corretamente, não no espírito do engano aí, né? Que a apostasia está aí, que é essa matrix religiosa. Então Deus faz o trabalho na pessoa, tira ela, desperta, chama ela para fora, começa a trabalhar a consciência dela, a frequência dela, para ela agora continuar a transmitir uma frequência mais evoluída. É assim que Deus faz. Foi assim que ele fez comigo, tá? Eu era desses grupos aí, de religiosos aí, pessoal, que vocês também vão, tá? Olha agora a maneira que eu estou falando aqui de espiritual. Tem muita gente que nem entende, né? O que é que ele está falando? Procura no Google. Procura no Google aí, né? Vou tomar aqui, vamos tomar um pouquinho de chá, né, pessoal? Pra gente, nossa barriga funcionar bem, né, pessoal? Graças a Deus depois que eu tenho tomado esse chá, é coisa maravilhosa, né? A minha funcionamento, tudo tranquilo, né? Por isso que eu continuo, tá? E continuo a buscar um alimento mais melhor, tá, pessoal? Frutas, né? Muitas frutas, verdura, né? Esses alimentos, né, pessoal? Bem natural, bem para que o nosso organismo funcione bem, né, pessoal? Porque, nossa, o que tem de alimento aí, pessoal, que não tem coisas naturais, alimento que a Matrix preparou para intoxicar o nosso corpo, pessoal. E muitas pessoas sabem disso. Então é preparado por essas pessoas líderes, tá? A maioria deles, né? Grupo do grupo mais rico, abastado, né? Que domina essas coisas, tá? A maioria tem empresa que produz isso. E produziu aí muito alimento que faz mal à pessoa, tá, pessoal? E pior que esses alimentos, né, são que atinge a maioria, a classe mais baixa, tá, pessoal? Que é os alimentos mais baratos, então ele faz aquela bomba e para vender os alimentos é barato. Então aqui as pessoas aqui onde eu moro, a comunidade aqui é pobre, né, pessoal? Então, eles ganham um pouco, então o dinheiro eles vão procurar esse tipo de alimento, o mais barato, aonde que está com esses venenos aí. E por isso que essas pessoas adoecem, tá, pessoal? Andam bastante aí em hospitais, sabe? É um sofrimento muito grande, tá? Essas pessoas, por causa dessas pessoas aí, tá? Que a gente chama de elite, a Matrix aí, está fazendo para envenenar o nosso corpo. Para que a gente não tenha uma mobilidade melhor aqui, pessoal. Nossa consciência se mobilize aqui, use o nosso corpo fluidamente, né? Bem, né? Então a nossa consciência fique sofrendo, o nosso corpo transmitindo frequência de dor para a nossa consciência. É isso que ele quer. Então você não tem, só fica pensando ali na dor, não tem como você pensar nas coisas. Entende? Uma pessoa que está no sofrimento, dor, ela não tem como pensar. Ela só quer aliviar aquilo ali, ó. E às vezes é por causa do corpo, né? O corpo intoxicado de, como é que se diz? De várias contaminação. Então o corpo fica transmitindo dor para a sua consciência. Tá, pessoal? Isso acontece, né? Por isso que você acha que a sociedade foi separada aí em classes sociais, você acha que foi
aleatório, pessoal. Eu estava vendo um vídeo desses daí, né? Que o, uma pessoa das redes sociais aqui colocou o vídeo aqui, aonde a mulher, né? A juíza, a sentença, a mulher era lá, parece que era juiz ou era desembargadora, alguma coisa, né? Ela, como é que se diz? A criança, né? Que sempre foi criada no, no abrigo, né, pessoal? E a menina, você sabe quando vocês crescem no abrigo, né? Completa 18 anos, aí a menina estudou, fez faculdade, estudou, fez o currículo, mas ela não conseguia, como é que se diz, a empresa chamar para emprego, ah, porque ela colocava o endereço do abrigo, porque ela não tinha, né, a família, ela perdeu a família dela toda e foi criada no abrigo. Aí chegou, parece que foi uma juíza, né? Eu esqueci se foi desembargadora. Chegou, colocou o endereço da menina, né, no currículo e lançou para as mesmas empresas. Nossa, pessoal, não tinha da primeira, não tinha uma que chamou na hora que colocou o endereço da juíza, da desembargadora, a menina, né? Foram chamados, foi as trinta empresas disputando, o currículo dela estava sendo disputado, essas empresas chamando ela. Então, pessoal, você vê o pensamento, né? Isso a pessoa trouxe no vídeo, você vê o pensamento que essas empresas têm. Então, pessoas que têm o endereço, por exemplo, eu coloco o endereço aqui do meu bairro, que não é bem visto. Você acha que a empresa vai chamar? Agora, se eu coloco de um lugar mais nobre, né? Como diz aí, você acha que não vai me chamar? Entende, pessoal? Então, a sociedade vive nessa, como é que, hipocrisia, né? Que eles, um ajudando aqueles que são do mesmo patamar dele. Então, como é que uma pessoa que vem de baixo vai ser ajudada, pessoal? Né? Às vezes, para a pessoa de baixo, para eles vai contratar para varrer chão, nunca quer contratar para um cargo melhor, a pessoa estuda, mesmo a pessoa estudando para ter um cargo melhor, não consegue. Entende, pessoal? Então, esse sistema, isso é um sistema, tá? Sistema onde ele só ajuda aqueles que vêm de cima, tá? É um sistema. E isso já está há muito tempo. Então, por que a Bíblia vem para quebrar esse sistema aí, tá, pessoal? Que a Bíblia vai contra a injustiça. A Bíblia quer que faça justiça nas coisas. Então, por isso, tá? Que a maioria da elite, ela não adere ao pensamento da Bíblia. Porque ela sabe, a maioria sabe que o pensamento da Bíblia é contra essa injustiça, essas coisas. Você entende agora por que a maioria como é que se diz? Da elite aí, né? Que está envolvida aí com muitas coisas, ele não adere ao pensamento da Bíblia, porque ele sabe o pensamento de Deus. É para a gente fazer justiça. Então, você está vendo como a sociedade está numa hipocrisia, na injustiça. Então, por isso que não vai dar certo, pessoal. O pensamento da Bíblia é outro. É por isso que tem pessoas que ficam pegando o pensamento da Bíblia, querendo encaixar nesse sistema de injustiça. Não, a conta não fecha, tá, pessoal? Por isso, então, nesse vídeo, né, eu vi, foi até uma jovem, né, falando sobre isso, né? E ela falando, aí como pode uma pessoa que lá é da periferia, estuda, tal, não sei o quê, mas você
os empresários não dão oportunidade, como é que a pessoa vai melhorar de vida? Como é que a pessoa vai sair daquela situação? Ele disse, não é para sair, então é para ficar lá. Tá? Os que saem faz uma força muito grande, tá? Às vezes adere, puxa o saco, como diz, são os puxa-saco dessas pessoas que estão assim. É assim que vem funcionando, tá, pessoal? E não adianta tapar os olhos para não enxergar isso, tá? Não adianta, isso é em todos os setores, tá? Até no meio aí das igrejas, empresa, estão acontecendo isso, tá? Não adianta você vir agora, irmão Samuel, querer tapar os olhos para isso, porque não dá, por isso que não pega as coisas que são de Deus, tá, pessoal? As coisas que são do reino de Deus, para tentar colocar nessa realidade, nesse sistema que está criado aqui, que é maligno, que é a hipocrisia. Muitos tentam fazer isso, eu vejo muitos, tá? E alguns, né, aqui ainda que não entenderam, tá, pessoal? Começa a fazer isso, porque não entende o que é o reino de Deus. O reino de Deus não tem essa injustiça. Mas aqui tem, então. E essa menina trouxe nesse vídeo isso. Porque ela viu a história dessa menina, que ela sempre morou no abrigo, né? Estudou, se dedicou. É uma pessoa estudada, tem conhecimento, mas quando ela colocava o endereço lá do abrigo, as empresas não queriam chamar. Foi aonde, né, a juíza, né, percebeu assim, por que ela, a menina é bem estudada, a menina fala bem, a menina, por que ela não é chamada, as empresas não dão oportunidade para essa jovem? Aí ela fez, colocou o endereço dela, o endereço lá né, a juíza mora aí nesse bairro nobre, né, chama bairro nobre, bairro bem luxuoso, né, então colocou lá como se fosse filha dela, né, colocou o endereço. Quando viu, mais de 30 empresas disputando, chamando ela, tal, oferecendo aí mundos e fundos aí para essa menina aí. Aí o que é que a juíza percebeu? Não é a capacidade da pessoa, né? É da onde a pessoa está vindo. Então, e isso é colocado em prática, tá, pessoal? Por que eu estou falando isso? Porque isso está atingindo todos os setores aqui da nossa sociedade, pessoal. Religioso, não religioso, está atingindo. E aonde a gente está falando do que aqui, pessoal? Está falando de hipocrisia. A gente está falando de uma espiritualidade vazia. Então, a espiritualidade vazia é uma hipocrisia, é uma máscara. Entende? Então, vamos lá. Foi aonde que a gente parou, pessoal. Não é movimento, não. Eu abri aqui no movimento. O movimento espiritual, não é essa. Aqui, né? O nosso tema, a gente já vai para a quarta parte, né, pessoal? Quarta parte? Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Quarta parte, tá, pessoal? Do nosso tema. O que é a espiritualidade vazia? Então, tem a ver com hipocrisia. Então, por isso, pessoal, que a gente não pode, tá? Ficar tentando, tá? A maioria dos evangélicos faz isso, tentando encaixar as coisas de Deus, né? A justiça de Deus, nesse sistema que está na hipocrisia. A conta não vai fechar, tá? Aí ele fala, o que é a espiritualidade vazia? A gente viu aí na primeira, segunda, terceira, e agora a gente vai ver na quarta, o que é essa espiritualidade vazia. Que ele fala, a espiritualidade vazia é caracterizada pela desconexão da fonte. Então a pessoa não está conectada com Deus, né? A fonte divina é Deus, né, pessoal? E pela vivência de rituais, dogma,
aparência religiosa, sem profundidade interior, são sem raiz, sem um propósito genuíno ou uma transformação pessoal e espiritual. Muitas vezes, uma pessoa que está vibrando nessa espiritualidade vazia foca no parecer, na aparência, em vez do ser. Então ela foca, então ela vibra no ego, na aparência, do que no ser espiritual, na alma divina dela. Então, é isso que está acontecendo com as pessoas, tá? Aí, então, ela vibra no aparência, no ego dela. Então, o ego sempre cria uma máscara, aquilo que não é a sua verdadeira essência, tá? Então, ele fala, resultando em uma desconexão entre a fé professada e a vida prática. Então, não há uma conexão, há uma desconexão. Você até professa a fé, eu não acredito em Jesus, mas você não absorve a palavra, não pratica. Sendo preenchido por interesses materiais, então, ela vai preencher esse vazio, né? Com coisas materiais e prazeres superficiais. Então, é isso que acontece. Irmão Samuel, isso é pessoas aí que religiosas. Isso é em toda a sociedade, pessoal. Toda a sociedade. Tá? E a gente viu aqui na primeira, segunda, terceira parte, né? As características de pessoas que estão vibrando nessa espiritualidade vazia, né? Assista aí a primeira, segunda, terceira e agora a quarta, tá, pessoal? Aí eu coloquei a pergunta, por que não podemos vibrar nesse vazio? Então, a vibração do ego, na hora que a nossa consciência está atrelada ao ego, a gente vai vibrar nesse vazio. Então, o que é que a gente vai querer preencher esse vazio? Com coisas, né? Interesses materiais. Então, coisas materiais. E o que é que tem de materiais aqui, pessoal? Que a gente pode se preencher, né? Dinheiro, vai buscar coisas materiais aqui que você acha que vai trazer alegria para você, satisfação. Então você vai. Além dessas coisas materiais, você vai também buscar frequências energéticas que são os prazeres superficiais. Então são os prazeres da carne. Prazeres que vai e volta, né? E vocês vão atrás desses prazeres. Por isso que tem muitas pessoas viciadas em várias coisas, viciadas em várias coisas. É isso, pessoal. É isso que está acontecendo com as pessoas, né? Então, a gente viu isso na primeira, segunda, terceira parte, né? E agora a gente vai para a quarta parte. Aonde a gente parou aqui, né? Ele fala, esse estado de dor e de tristeza e vazio começa a se manifestar diariamente, impactando diversas áreas da vida, provocando crise no relacionamento, no trabalho e na saúde. Então, quando a pessoa está vibrando, aí começa a vir um sintoma, né, de dor, tristeza, né? Ela entra nesse vazio. Isso aí é porque ela já está vibrando há muito tempo assim, tá, pessoal? Então começa aí a vir os sintomas. Parecem sintomas físicos, sintomas psicológicos, né? Sintomas espirituais. Os espíritos começam a abusar. Né? Então, quando aparece esse sintoma, é que a pessoa que começa a atrapalhar
o desenvolvimento dela aqui físico. Ela não consegue trabalhar, ela não consegue, né, sair para uma festa, ela não consegue. Aí quando está começando a atrapalhar isso, é que a pessoa começa a buscar essas coisas, buscar solução para que ela tá cometendo a ela, o sintoma dela. E a primeira situação é ela ir no médico, né, pessoal? Os médicos mecanicistas aí. Primeira coisa. Eles vão lá examinar, eles vão ver se vai passar algum remédio, então o psiquiatra também, né? Se ela apresentar coisas mentais, como ansiedade, né? Depressão, então eles vão. Esse é o primeiro tratamento que a pessoa vai ter. Depois ele vai mandar procurar um psicólogo, né? Um terapeuta para você continuar, porque eles sabem que é uma coisa da consciência. Mas a própria pessoa não sabe disso, tá? Muitas pessoas não sabem, tá, pessoal? Tem pessoas, tá, pessoal, que às vezes sofrem EQM, né? Entra em coma, né? Aí quando a consciência dela lá vê o mundo espiritual, ela tem experiência, aí quando ela volta, a pessoa volta até confusa, falando coisa que ela viu, e as outras pessoas chegam, como assim, você estava aqui, né? Aí em coma, aí estava aí. Então a pessoa não entende que a pessoa é a consciência. Isso acontece muito, tá, pessoal? E por quê? Porque a pessoa não tem conhecimento sobre isso. Né? Nos meus vídeos aqui eu ensino a pessoa para entender essas coisas. E às vezes até, né, a espiritualidade permite, porque quer acordar essa consciência aí, tá, pessoal? Aí, o que é que ele fala mais, pessoal? Quarta parte, né? São inúmeras reações que nos podem levar a sentir uma profunda desconexão espiritual. Então, são inúmeras razões, né, que a gente entra nessa vibração aí, a gente começa a sentir essa desconexão com a fonte, com Deus, então, essa desconexão espiritual. Então, são inúmeras, né, pessoal? Situações. Então, o que é que ele fala aqui? Quais são esses números? Então, ele fala, incluindo estilo de vida agitado e estressante, né? Que levamos no nosso dia a dia. Então, hoje, né, pessoal? Você vê a Matrix colocou a gente para viver uma vida somente para a gente comer, se alimentar aqui, uma vida estressante, uma vida que você acorda, não tem tempo nem para você se coçar, pessoal. E as pessoas, tá? Acha que o deputado aí disse, não, se as pessoas não estão trabalhando, tem que trabalhar até a exaustão dele. E ele, tá, pessoal, mostrou que o deputado lá federal, ele vai 3 dias no mês, né? Ele vai 3 dias do mês para o plenário lá. E tem dias que ele nem vai, só vai um dia lá, quando tem uma reunião que ele se interessa. Ele coloca lá o assessor, aí bate o ponto lá, ele está fazendo outras coisas. Olha como é que esse sistema, pessoal, de injustiça, olha como é injustiça. E você vê os trabalhadores trabalhando de domingo a domingo aí, das 8 da manhã até as 10 da noite, pessoal. Né? Para se manter sobrevivendo ali, comendo ali. Então, como é que um sistema desse, de injustiça desse, vocês querem colocar as coisas espirituais, a justiça de Deus, pessoal? Muitos evangélicos fazem isso, tá? Então, como é que pode? Então, foi por isso que o deputado, não vou votar para reduzir aí jornada de trabalho, eles têm que trabalhar até a exaustão dele.
Foi o que o deputado falou aí, eu vi o vídeo aí. Não, não, a gente não vai votar isso não, isso aqui está fora de votação. As pessoas têm que trabalhar até exaustão, né? E ainda usando a palavra, como é? O trabalhador tem que ser digno do seu trabalho. Está usando lá a Bíblia porque esse deputado é pastor. Vocês conhecem, tá? Eu nem vou falar o nome aí, vocês conhecem aí esse pastor aí que é deputado também. Olha, então, esse cara disse que ele aparece lá na sessão, né? Que vai pro plenário lá, se reúne com os deputados lá, né? Diz que vai lá, eles chegam lá, aí tem a reunião, ele senta, aí toma um cafezinho. Tem o café que é feito lá para os deputados, custa o dinheiro quase mil e pouco reais o café lá. Então, o que eles comem lá são coisas, tá? Muito boa, finíssima lá, queijo lá, né? Frutas, verduras, tá? Separado. Então eles vão lá, tomam café, aí fica lá no plenário, aí chega da meio-dia, eles almoçam lá, depois vão embora. Pronto, já trabalhei, né? Eles têm que ir no mês, ele tem que ir 3 vezes ao mês lá, bater o ponto, né? Então, cada semana, né? O mês tem 3 semanas, né? Então, as 3 semanas ele vai um dia só. Enquanto o cidadão para ganhar, e olha quanto eles ganham, e quanto é que é o salário aí de um deputado federal aí. Coloca aí no Google aí, qual é quanto ele ganha aí. Para ir 3 vezes por mês lá, né? Com café da manhã, com almoço, as coisas boas lá, tá? Para ele voltar, né? Porque a votação, a maioria votar nos planos que para trazer benefício para a população. Então, pessoal, é um sistema de Matrix injusto. Como é que você quer que essas coisas dê certo, pessoal? Deus não tem nada a ver com esse sistema aí. E tem evangélico que não entende ainda, fica tentando, querendo colocar essas coisas. Então, esse mesmo que é pastor deputado, ele usando a Bíblia para dizer, tem que trabalhar, é digno aí do trabalho, trabalhar até exaustão. Você tem que trabalhar até ficar esgotado. E eles? Eles só vão ter dia, então eles não querem ficar. Vocês têm que trabalhar para pagar o salário deles. Então, é um sistema de injustiça, pessoal. Não tem nada a ver com Deus, tá? E as pessoas ficam tentando colocar aí a justiça de Deus aí. Então, ele fala, inclui estilo de vida agitado, estressante, né? Que levamos no nosso dia a dia. Que na maioria das vezes não nos permite ter tempo para nós próprios. Então, não tem tempo. Matrix não, tempo para você para quê? Para você ficar pensando em Deus, para querer buscar. Não, aqui você tem que pensar, buscar isso aí mesmo, se acabar aí. Vocês têm que trabalhar até chegar à exaustão. É o que o pastor e deputado falou, tá? Então, levando-nos a deixar para segundo plano prática de autocuidado. Então, deixa para segundo plano, depois a gente vê isso aí. Autocuidado que nos possibilita ter uma vida mais equilibrada e positiva. Então, deixa isso para segundo plano. Então, primeiro, porque a pessoa vai para querer manter o corpo dela, né, pessoal? A comida, então ela vai trabalhar, então vai cair nesse sistema aí, nessa frequência aí. Por isso que a maioria das pessoas agora, você vê no ônibus, é tudo dormindo, estressada. Um dia eu peguei o ônibus, eu estou vendo lá, já de manhã cedo, a pessoa discutindo lá com a outra, né? O ônibus cheio. Eu digo, nossa, as pessoas já desde cedo, então... Por quê, pessoal? A pessoa ali... Aí qualquer coisa esbarra na pessoa, a pessoa já fica
alterada. Então a frequência não dormiu bem, né? Tá ali a outro esbarro, então discussão, tá? Discussão dentro do ônibus. Eu digo, meu Deus, é assim que as pessoas estão vivendo, pessoal. Que a Matrix colocou isso para as pessoas. Mas espere, isso vai acabar, tá? Isso vai acabar. Isso vai, não vai à frente, tá, pessoal? Então a frequência de Cristo, as coisas estão tá vindo para acabar com essa injustiça aí, tá? Mas é isso. Então aí ele fala, né? Cadê? Fica em segundo plano prática de autocuidado, né? Que essas práticas é o quê? É o trabalho com a espiritualidade, terapia, né? Várias dessas coisas. A pessoa não tem tempo também, às vezes não tem nem dinheiro, né? Por isso aqui, tá, pessoal? São poucas pessoas que procuram terapia. Procura assim autoajuda. Aí essas igrejas aí estão cheias aí e esses pastores enrolando essas pessoas. E as pessoas estão lá, às vezes, pela dificuldade que ela está encontrando na vida. Ela vai lá para pedir a Deus, oh Deus, pô, me ajuda, eu não sei o quê. E aí é ensinado outras coisas. A pessoa entra em outra frequência. Às vezes até fica mais irritada ainda quando entra num grupo religioso desse. E é assim que as pessoas estão aqui nessa realidade, tá? Vivendo aqui nessa realidade. Então ele disse, fica para o segundo plano o autocuidado, que nos possibilita uma vida mais equilibrada e positiva, né? Contudo, a desconexão também pode surgir devido a fatores externos, que repercute e ressoa em nós. Então, vem dessas coisas, né, externas, que vai repercutir no nosso espírito, no nosso ser. Com a vivência de um trauma emocional, então, é o que acontece com a maioria das pessoas, a gente sofre trauma, né, pessoal? Por isso que a terapia é importante, né? Traumas emocionais, mudança abrupta, inesperada, né, na vida. Então, às vezes a pessoa tem uma mudança abrupta na vida, aconteceu um desastre, a casa caiu, a inundação levou, como é que se diz, ela perdeu, por exemplo, essa menina mesmo que perdeu os pais dela, ela foi morar no abrigo, né? E ela encontrando dificuldade, então, meio lá no abrigo, ela estudou, começou tal, tomou faculdade, mesmo assim ela está encontrando dificuldade em encontrar, né, uma empresa que contrate ela, ela fazer um trabalho para ela se sustentar melhor, né? Então, veja, então tem essas coisas, pode fazer com que a gente, né, comece a entrar nesse vazio, né, pessoal? Ele fala como perda de ente querido, então perdeu, né? O fim de um relacionamento, então, fim de um relacionamento, você estava ali, a pessoa lhe traiu, aí você separar, aí você muda, tem que mudar de casa, aí você. Então, tudo isso, às vezes, né? Se você não está com equilíbrio, tudo isso pode fazer você desmoronar. O fim do relacionamento ou uma mudança no ambiente ou na carreira, então, no trabalho, né? Às vezes uma doença, alguma coisa acontece na sua vida. Então, essa mudança abrupta, né, pessoal? Ela vai mexer com o nosso emocional e vai ressoar, né? Vai surgir essa desconexão da nossa espiritualidade, da nossa frequência. Tem muitos que acontecem. Por isso que a gente tem que ter a verdadeira conexão com o Criador, pessoal. Porque quando vir essas dificuldades, né, a gente não está isento disso não, tá, pessoal? De acontecer coisas assim, a gente perder familiar, a gente perder emprego, perder casa, a gente tiver numa dificuldade, a gente não está
A gente está aqui nessa realidade, pode acontecer tudo. De a gente tiver uma doença terminal, de alguma coisa, né, pessoal? A gente está aqui também, pode acontecer. Mas como é que você vai lidar com essa situação? Você pode estar nesse vazio aí, ou então ficar no desespero. Ai, minha vida acabou. Ai, irmão Samuel, e agora? O que é que eu faço? Né? Então, por isso que a gente trabalhando a nossa espiritualidade, a conexão verdadeira com Deus, para Ele nos ajudar, né? Ter força, porque quando chegar esses momentos, a gente está com Deus também. Porque Deus não está só no momento bom, está, pessoal. Aqui na realidade, tá? A gente tem que entender isso. E muitos cristãos não entendem isso, tá? Então pode acontecer e você desequilibrar, perder a conexão com o Criador. Às vezes até ficar culpando Deus. Por que aconteceu isso na minha vida? Por que aconteceu? Por que você deixou isso, Deus? Entende, pessoal? Então, perda de ente querido, fim do relacionamento, ou mudança no ambiente, né? Ou na carreira, ou mudanças no seu corpo, doenças, né? Isso tudo pode acontecer. É isso, pessoal. A gente precisa da conexão. Então, se você está vibrando em uma espiritualidade vazia, né? Acontece essas coisas. Então, é através dessas coisas, tá, pessoal, que você vai perdendo a frequência até com Deus. Por isso que você tem que crer lá de todo o coração, não perder a esperança no Deus, tá, pessoal? Se você é uma pessoa que está ligada ao ego, está nessa espiritualidade vazia, está pensando só nessa realidade, por isso que Paulo falou, você é mais do que miserável. Porque se acontece essas coisas aqui, aí pronto, aí Deus não existe, não tem Deus mais. Entende? Então a gente precisa crescer, tá, pessoal? Entender todas as circunstâncias do jogo onde a gente está. Não ficar como criancinha, ai, chorando aí, tá, pessoal? A gente tem que entender o jogo. Entende? Sabendo que a nossa vida não é aqui, é uma vida mais além do que essa. Por isso que quando sua fé está nesse espiritualidade, está só no ego esperando nessa vida, sua espiritualidade é vazia. Quando acontece essas coisas aqui, ó, essas coisas externas aqui, perder gente, né? Você balança a sua crença. Entende, pessoal? E é isso que acontece com a maioria das pessoas, tá? Por isso que trabalhe antes, trabalhe a sua frequência, seja sincero, verdadeiro, entre numa frequência na humildade, tá? Isso para você ter uma conexão com o Criador, pessoal. Tá? Porque a gente tá, agora mesmo, teve uma pessoa escrevendo no meu canal, oi irmão, ore por mim que eu tô assim meio doente, eu tô, né, ele pregou aí gripado, eu tô com essas coisas aí, tal, vírus, eu tô com uma dificuldade. Isso é normal, pessoal. Você viu que eu peguei também aqui, você viu que eu fiquei. A gente tem um corpo, tem um corpo nessa realidade, está propenso a essas vírus, essas doenças. Mas a nossa esperança vai acabar se a gente pegar um vírus ou estar aqui, a gente vai. Não, pessoal. A gente vamos encarar isso aí, passar por isso. Ah, se eu morrer, irmão. Você tem que ter o pensamento de Paulo, é lucro, pessoal. O viver aqui para mim é Cristo e o morrer para mim é lucro. É lucro para você que é espiritual. Entende, pessoal? Então, para a gente chegar a essa frequência aí que os apóstolos tinham de fé, a gente precisa ir trabalhando, pessoal. Com sinceridade, a nossa espiritualidade, a gente precisa ir trabalhando, porque a gente não chega a esse nível de consciência
sem ter uma conexão verdadeira com o Criador. Senão a gente vai ver que a morte, a gente perdeu tudo. Ai, meu Deus, eu peguei o vírus, eu vou morrer, irmão Samuel. Ai. A gente entra nessa situação. Mas é isso, pessoal. É porque a gente ainda não está numa frequência evoluída como os apóstolos estavam. A gente pode trabalhar? A gente pode trabalhar, né? Trabalhando, aumentar a nossa fé, a maneira, né, de a gente encarar essa realidade, esse jogo, tá? É isso, porque é isso que tem acontecido com muita gente, tá, pessoal? E esse evangelho, nessa espiritualidade aí vazia, que é do ego, é só riqueza, você buscar riqueza, só o prazer, né, do ego aí, a maioria dos grupos religiosos agora estão fazendo. Então, quando a parada não acontece assim como eles estão falando, vocês começam a entrar nessas dificuldades aí. Porque todo mundo, pessoal, vai para esses grupos, vai para essas coisas, porque querem melhorar de vida, essa vida aqui terrena. Essa é a intenção de vocês ir aí, tá? Procurar a ajuda de Deus. Eu quero que Deus me dê aí um apartamento, uma casa boa aí. Oh, meu Deus, cadê você? Me ajuda. Aí vai ser outro Deus que vai dar essas coisas a você e você vai ter que dar alma aí, tá? Outro Deus que tá por aí. O Deus desse século, tá? Aí ele fala, né? Assim, a espiritualidade vazia está relacionada com a desconexão espiritual. Então, a espiritualidade vazia está ligada, né? Está ligada a essa desconexão espiritual. Então, a maioria das pessoas que estão vibrando nessa espiritualidade vazia, que é uma espiritualidade egóica, né, pessoal? Ele está desconectado da fonte, da verdadeira desconexão. Então, ele está desconectado espiritualmente. E eu acho que eu vou falar até sobre esse tema aí, desconexão espiritual. Tá, pessoal? Eu acho próximo vídeo, né, pessoal? Aí, o que mais, pessoal? Ele fala, porque quando estamos desconectados espiritualmente da nossa essência, né, construímos uma espiritualidade vazia. Então, quando você não está conectado com a sua essência divina, sua alma divina, seu eu interior, sua frequência divina, né? Seu ser espiritual, você está desconectado de Deus, pessoal. Porque as pessoas pensam, tá? A maioria religiosa, principalmente do meio evangélico, pensa que a pessoa não tem Deus é quando está fora do templo lá religioso evangélico, que ele diz aí você está separado de Deus. Não é assim, tá, pessoal? O engano é fogo, né, pessoal? Engano foi... Isso já vem há muito tempo, tá, pessoal? Esse engano, esse tipo de pensamento. Mas esse tipo de pensamento vai cair por terra, tá? Porque tem levantado pessoas assim, igual a mim, falando sobre essas coisas. Que você não perde, né, a conexão com Deus porque você não está no templo desse pastor, tá? Isso vai cair por terra. Então, é esse tipo de pensamento que o pastor não quer que você ouça, que é por isso que ele não quer que você ouça o meu vídeo. Ele não quer, porque se você começa a ter consciência disso, que você não se separa de Deus porque não está no templo, né? Porque o que faz você ter medo é que você, eu vou ficar sem Deus se eu não estiver indo para o templo. Então ele coloca isso na sua consciência para que você esteja lá e ele sempre manipulando vocês. É isso que ele faz, tá? A apostasia está aí, pessoal, tá? O engano está aí. Então eu disse, porque quando estamos desconectados,
da nossa, construímos uma espiritualidade vazia, sem a verdadeira conexão com a fonte divina, então, com Deus, né? Ou com nossa essência divina. Então, a gente tem que, tá, pessoal? Uma espiritualidade verdadeira, a gente tem que se conectar verdadeiramente com a fonte divina, que é a nossa essência divina, que está na gente. A gente tem uma luz, a gente tem uma essência divina. E a gente precisa, quando a gente... Isso que é o trabalhar da espiritualidade. É trabalhar essa luz, essa essência que somos a gente. Porque você sabe, né, pessoal? Você é uma consciência, você é uma bola, uma bola de luz. Tá, pessoal? Teve pessoas que teve EQM, né, pessoal? Tiveram acidente, né? Entraram em coma, né? E ela foi para uma dimensão espiritual aonde ela não via pessoas com corpo assim igual a gente, cabeça, né? Tronco, membros, pernas. Ela não via. Ela via todo mundo como uma bola de luz. Então ela disse: que lugar é esse aqui? Aí ela via que essa bola de luz se aproximava dela e começava a se comunicar com ela telepaticamente, né? Porque a bola de luz não tinha boca, não tinha, ela não via expressão nenhuma. Então a consciência dela lá, e ela também estava lá como uma bola de luz. Nossa, que experiência, né, pessoal? Então foi uma EQM aí, tá? Que eu vi. A pessoa foi por essa dimensão aí, né, pessoal? Não sei nem que dimensão é essa, tá? Eu sei que é uma dimensão que, se não tem corpo, né? Você é uma bola de luz, é uma dimensão elevada, uma dimensão acima da que a gente tá aqui. Tá, pessoal? Só sei disso, mas é uma dimensão acima da gente. Então, ele enquanto estava em coma, ele disse que estava nessa dimensão e estava como uma bola de luz e via essas pessoas como bola de luz. Ela via aquela bola de luz, mas ela via assim, são pessoas. Ela disse: cadê o corpo dessas pessoas? Cadê o braço, né? Cadê o braço, a boca, né? Os olhos, cadê as pernas? A pessoa não tem nem perna, né? Tá como uma bola de luz flutuando no ambiente lá. Então, que ambiente é esse, pessoal? É um ambiente aí, uma realidade, né? Espiritual elevada aí, tá? Que não tem nem corpo, tá, pessoal? Então, dimensões. Então, essa pessoa sofreu quando ela voltou, né? Consciência dela, a bola de luz, que ela voltou para o corpo físico. Ela contar isso, pessoal, as pessoas vão achar ela louca. Tá louca. Opa, meu Deus, vamos dar uma injeção nela aí. Entende? Então é isso, tá? Então, uma espiritualidade vazia, as pessoas quando está desconectada, sem a verdadeira conexão com a fonte e com a nossa essência divina. O que mais ele fala? Por isso, a desconexão espiritual pode parecer uma jornada solitária, mas não tem necessariamente de ser assim. Então, a gente não precisa passar por essa desconexão sozinho. Você tem que sentir a presença de Deus. Mas o que acontece com as pessoas? Às vezes a caminhada dela aqui é sozinha. Ela se sente só. Às vezes está até no grupo, está rodeado de pessoas, mas às vezes está se sentindo sozinha, solitária. Ele fala: é importante procurar apoio e conforto em práticas que promovam o equilíbrio e o bem-estar ao nosso ser, né, espiritual, né? Então, a gente, quando estiver sentindo assim, a gente procurar apoio e conforto em prática, né? Práticas espirituais que trabalham
que trabalhe o seu equilíbrio e o seu bem-estar, né? Como, como um contato com a natureza, a meditação, a oração e um acompanhamento, né, de uma pessoa espiritualizada ou de um terapeuta. Então, você tem que buscar, né, ter contato com a natureza, né? Eu vou, às vezes o parque aqui, eu vou lá caminhar com o pé na grama, né? Para olhar o cheiro daquele mato ali, tá? Porque ainda bem que tem esse verde aqui, porque a comunidade aqui só é casa, uma em cima da outra, né? A gente foi obrigado a viver assim, né, pessoal? Foi levado a viver, tipo, todo mundo junto, um comboio, né? Não tem poucos verdes, então graças a Deus que tem ainda um parque, um verde para a gente respirar esse verde, tá? Então a natureza, né? Meditação, entrar em meditação, né? Oração, então ter uma vida, né, de oração e também buscar o apoio do acompanhamento de uma pessoa espiritualizada. Então, uma pessoa que está espiritualizada que pode orientar você espiritualmente nas práticas, né? Ela é só um apoio, uma orientação, mas a direção é você que vai tomar, entende? Ou um terapeuta, buscar um terapeuta, um psicólogo, tá? Para questões emocionais, né? Principalmente trauma que aconteceu na sua vida, para ajudar você agora na sua caminhada. Porque isso tudo é tipo um paliativo, tá, pessoal? Para ajudar a gente nessa caminhada. Enquanto a gente está nessa. A gente quando está como ser humano aqui. Então, até quando a gente está com o ser humano, então a gente busca esses apoios, esses paliativos, para a gente equilibrar a nossa frequência aqui nessa realidade. Não tem o que fazer, pessoal. Você quer que eu faça o quê? Não tem o que fazer. Então, pessoas que estão nessa situação, que eu sei que é a maioria, busque apoio sobre isso, tá? Práticas espiritual, busque um acompanhamento com a pessoa que é espiritual. Muitos aqui busquem esse acompanhamento aqui comigo. Orientação espiritual. Eu estou aqui sempre orientando ela espiritualmente, tá? E quando ela crescer espiritualmente, ela pode orientar as outras pessoas também. É assim que funciona, pessoal. Tá? Porque será que é todas que eu vou orientar, que eu vou, como é que vai ter uma terapia comigo? Não, não é todos, tá, pessoal? Ninguém pode atender todo mundo assim de uma vez. Ninguém tem. Então sempre tem pessoas que a espiritualidade vai levantar para apoiar você nessa caminhada. Até o momento de a gente ir embora daqui. É isso. Né? Aí ele fala, meu Deus, já isso? 60 minutos, pessoal. Vamos parar aqui. Deixa eu marcar aqui. A gente tá na quarta, né? Então a gente vai para... cadê? Vai para a quinta parte. É isso, pessoal. A gente, né? Vai trabalhando devagarzinho, tá, pessoal? Marquei aqui, quinta parte. A gente continua no próximos capítulo, cenas do próximo capítulo, tá? A gente vai continuar aí, falar sobre essa espiritualidade, tá, pessoal? Então, paramos aqui na espiritualizada ou de um terapeuta. Então, que você tem que buscar apoio nessas coisas para ajudar você na sua frequência aqui nessa realidade, né? Foi aonde a gente parou aqui. Então, quero agradecer a vocês, tá, pessoal? Agradecer a vocês novos aí, tá? Vi que tem muitas pessoas novas. Obrigado pela audiência. Vocês que comentaram aí, tá, pessoal? Vocês que estão tendo dificuldade aí, física,
mental, emocional, espiritual, estou aí para qualquer situação, para ajudar, aconselhar você. Então, ontem mesmo a pessoa mandou orar por ela e pediu, né, que ela estava meio doente assim, né? E estamos orando, estamos enviando boa energia aí para esse irmão espiritual que assiste aqui meus vídeos. Então, irmão Samuel, ele, né, falou até meu nome, irmão Samuel, tal, mora aqui no Paraná, tal, não sei o que. Então, graças a Deus, tá até uma cidade aí bonita, né, Paraná, né, pessoal? Um lugar bonito aí, né? Espero que, né, Deus ajude ela naquilo que ela precisa, a espiritualidade fortaleça ela, tá? Então, graças a Deus, ela está aqui, assiduamente assistindo, tá? Espero que ela continue. Vai passar. Eu sei que essa situação que ela estava vai passar e ela vai continuar na frequência dela. Tá bom, pessoal? Então, agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!